Empreender, um podcast que foi desenvolvido para falar sobre empreendedorismo na área da beleza, gente. E a gente gosta muito de falar sobre experiência do cliente, sobre branding, sobre marketing. A gente sabe que entregar uma boa técnica é a nossa obrigação. Então, para a gente atrair clientes, para a gente ter posicionamento de marca, ter posicionamento no mercado de trabalho, vai muito além de uma boa técnica. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que tem a minha total admiração. A Sabrina faz parte do meu início aqui na Pedra Branca. Ela que me ensinou sobre branding, sobre posicionamento, sobre marca, me inspirou muito na marca dela, no jeito dela de ser, né? Então a Sabrina, ela realmente faz parte da história do Instituto Bioderme. Muitas pessoas perguntam pra gente, né? Bru, da onde que vem tantas ideias? Quem faz o seu marketing? Como é que é? E tudo isso foi um conjunto e com certeza a Sabrina, ela fez parte de tudo que a gente conquistou hoje. Ela tem um grande marco na história do Instituto Bioderme, da estética Bioderme. Foi um prazer enorme de estar trabalhando com ela durante anos, né? Sim. Até a gente trabalhava no terceirizado e aí é onde eu quis formar a equipe interna e foi só por isso que a gente não prosseguiu os trabalhos juntos, mas eu sempre indico porque ela é maravilhosa e ela faz uma entrega total em tudo que ela se propõe a fazer. Então eu quero apresentar para vocês hoje Sabrina Isabela, que é a nossa especialista em branding, posicionamento de marca e criação de marca. Primeiro, obrigada, né, por encher minha bola, assim, já no começo. Queria dizer que é uma honra estar aqui hoje com vocês, que são, né, parceiros de longa data, mas que me inspiram muito, sempre me inspiraram. Hoje ainda mais, né, com a minha empresa. Vocês me inspiram demais, então é uma honra estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço, Sabrina. E antes da gente iniciar, porque a Sabrina ela vai entregar muitas ferramentas para vocês, muitas. Mas eu quero, contar rapidamente um pouquinho da história minha com a Sabrina. Como é que iniciou, como é que eu comecei a ter essa visão. Porque muita gente, Sabrina, olha o Instituto como uma referência em marketing brand, por tudo que a gente trabalha nisso, né, nas nossas redes sociais. A gente recebe bastante elogio disso. E tudo isso eu comecei quando eu comecei contigo gerenciando as minhas redes sociais, né? E aí eu quero contar um pouquinho da história. Como que eu lembro da minha história com a Sabrina, e eu tenho certeza que a tua história, como a minha, inspira a história de várias pessoas que hoje estão iniciando no empreendedorismo, principalmente no empreendedorismo feminino, que é o nosso público-alvo, né? E como eu me lembro de conhecer a Sabrina? Recebendo um e-mail na minha conta pessoal, bru_fugaz@hotmail.com. Foi assim, com a Sabrina se apresentando, oferecendo o trabalho dela no e-mail, que é uma coisa que eu não tenho o costume de abrir. Olhei alguns portfólios do que ela já fazia para clínicas, né, de estética. A Sabrina hoje ela tem um outro foco, ela vai falar com vocês, mas eu lembro de a Sabrina ter disparado o e-mail, chegou para mim, eu gostei do trabalho dela e ter nessa. Eu fazia muito isso no começo, eu acho que assim, primeiro para entender um pouquinho da minha história, né? Eu comecei literalmente, não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu lembro que assim, eu não sabia como que eu chamava o meu trabalho, se era design para redes sociais, se era marketing, eu realmente não sabia o que era, porque 2015, pensa, a gente estava na era do Facebook, mas não era o Facebook para empresas, né? Era o Facebook para uso pessoal. E tinham pouquíssimas empresas que investiam nessa parte de marketing, né? As pessoas nem sabiam que isso era marketing, mas que queriam colocar uma empresa dentro de um canal digital, de uma rede social. Naquela época o que a empresa tinha era um site, no máximo, né? E eu lembro que eu tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa. Eu estudava arquitetura e aí um belo dia, assim, eu sempre gostei muito, né, de design. Na arquitetura foi onde eu aprendi muito dessa parte de mexer com as ferramentas e tudo mais. E eu sempre fui muito curiosa, né? Até hoje eu sou curiosa. E quando eu decidi que eu queria trabalhar, queria fazer alguma coisa, e eu não podia, até então eu fazia arquitetura ainda, não podia me comprometer com um emprego de fato, né? Porque eu estudava, eu morava em Pissarras, estudava em Joinville, era longe. Eu falei, vou me meter a trabalhar com isso, com rede social, e saí disparando alguns e-mails. Eu lembro que, assim, ofereci para algumas pessoas próximas a mim, né? Eu lembro que meu cabeleireiro da época, eu fiz uma parceria com ele, trocava ali as publicações do Instagram dele, do Facebook dele, por procedimento no cabelo, né? Por mechas, por hidratação, enfim.
E aí eu falei, não vou ficar limitada a essa minha rede, porque, obviamente, naquela época, hoje ainda é difícil, naquela época era muito mais, né? As pessoas não tinham noção de que elas deveriam investir grana para colocar uma empresa em rede social. Falei, vou abrir, vou ampliar meu leque. Acho que nem tinha isso de patrocinar tanto anúncios, né? Quando eu comecei contigo, era no Facebook, não era Instagram ainda. Era Facebook, né? E, tipo, eu lembro que a gente vendia muito curso pelo Facebook. Eu tive uma resistência até para ir pro Instagram, que eu achava aquilo muito elitizado, não era do povão. Eu tava acostumada a trabalhar com o povão do Facebook, vender muito curso por lá. E depois que foi entrando anúncios e toda essa parte de... Mas eu acho que quando a gente começou... Não lembro se tinha anúncio. Não lembro. Eu também não lembro disso. Mas eu lembro que era muito recente, que também eu não chamava de um nome específico, eu falava tipo a menina do marketing, a menina que faz o post, a que faz as artes. Era as artes, a menina que faz as artes, né? E a gente sempre buscava coisa, porque eu muito perfeccionista, coisas tipo, pessoas que traziam essa conexão de excelência, né? Então, tipo, eu via muito isso no trabalho da Sabrina, tipo, algo minimalista. E nisso tinha programa na época, Sabrina, quando tu começou fazendo com que ferramenta? Por tu não ser formada, na época, ter, tipo, conhecimento realmente técnico, tu usou que tipo de ferramenta? Foi, tipo... Eu já usava o CorelDRAW, porque na faculdade de arquitetura, a gente tinha que fazer projeto arquitetônico, mas a gente tinha que apresentar o projeto arquitetônico. E a gente tinha que apresentar ele bonitinho, numa prancheta legal. Então, a gente era obrigado a aprender a mexer no CorelDRAW, pelo menos. Porque não tinha Canva, não tinha esses aplicativos que hoje facilitam, né? Então, foi aí que eu tive meu primeiro contato. Mas, assim, eu aprendi literalmente tudo sozinha. Eu era um zero à esquerda. E quando a gente trabalhava junto, inclusive, às vezes a gente tinha que fazer os recortes, botar o teu rosto lá e a pedra branca no fundo. Cara, aquilo era muito difícil pra mim. Nossa! E assim, não tinha ferramenta que nem hoje a gente tem para agendar a publicação. O próprio Facebook era muito limitado, né? Muito limitado nesse quesito. Então foi na raça mesmo. E o que eu vejo, Sabrina? Hoje, eu sou de uma geração, sou um pouquinho mais velha que tu, e eu sou de uma geração que muito era aquela geração, tem que fazer faculdade para te ser alguém na vida, é só com diploma, para te enriquecer, tu tem que ter o diploma, tu abre a tua empresa e tu vai ser alguém na vida. A geração dos meus pais já não era assim, era aquela geração que, tipo, aprendia, fazia, trabalhava, e eu tava lendo uma pesquisa que a geração que mais faliu empresas, que mais se deu mal, foi essa geração que tem formação em faculdade, que são pessoas formadas, que têm um diploma, e hoje eu vejo que tanto na tua área, como na minha área, na área da beleza, hoje o quanto que uma micropigmentadora, alguém da área da estética, realmente ganha sem ter uma formação. Hoje a estética foi regulamentada, precisa dessa formação, mas no período que eu iniciei não precisava. Mas a micropigmentação, por exemplo, não precisa dessa formação acadêmica, né? A gente faz um curso livre de 4 dias e hoje está ganhando mais que um médico com um advogado por hora, né? E a mesma coisa foi no marketing. Tipo, tu não esperou fazer uma formação, tu não foi investir numa formação, mas tu deu a tua cara a tapa, o conhecimento, o bom senso estético que tu tinha e tu fez acontecer, né? Hoje eu vejo que tem muita gente que se limita e espera em fazer acontecer pelo fato de, eu tenho que ter um diploma, não me acho boa o suficiente para estar iniciando, né? Sim. Eu acho que assim, até pra mim isso foi difícil, porque na época eu corri atrás, então eu saía fazendo literalmente isso, mandando e-mail para todas as empresas, eu ia no Facebook. É o que eu falei, eu sempre fui curiosa e eu sempre fui fuçadora, essa é a palavra. Então eu ia lá nas páginas do Facebook, olhava as empresas, via quem tinha, ou quem tinha só uma página lá toda mal feita, ia lá, olhava o e-mail, porque às vezes as pessoas colocavam um e-mail, que foi provavelmente o teu caso, não colocavam o e-mail da empresa, colocavam o e-mail pessoal, porque às vezes nem sabia que aparecia para as pessoas. E eu ia lá, pegava o e-mail e mandava para as pessoas para tentar captar esses clientes, né? E eu lembro que foi uma resistência até pra mim, assim, eu achava que, eu ia vir morar pra Floripa, eu fazia faculdade em Joinville na época, eu falava, vou transferir a faculdade pra cá, vou terminar minha faculdade aqui, mas eu fui com o tempo, né, conseguindo conquistar alguns clientes, aprendendo tudo sozinha, assim, o que eu não sabia fazer, eu ia no YouTube lá, literalmente colocava a mão na massa pra ir atrás de fazer, ou fazia alguma gambiarra que no fim a arte ia ficar bonita, que era isso que importava na época. E pra época, tipo, tudo que fazia já tava lindo, porque tipo, a gente não tinha, né? E Sabrina, tu já foi com esse foco de trabalhar diretamente pro público estético e médico? Porque assim, eu não me lembro da Sabrina fazendo design ou arte, como a gente chamava antigamente, pra
outros nichos, tipo, para empresa de alimento, cosmético, coisa assim. Eu me lembro da Sabrina para a área da estética e saúde, mas sempre eu lembro que o teu foco principal era trabalhar com o público médico. Eu sempre lembro da Sabrina falando que queria focar no público médico, né? Eu sempre gostei muito dessa área, então assim, a minha família, minha sogra tinha uma clínica aqui também. E aí até comecei assim, fazendo umas artezinhas ali pra ela, mas eu acho que na época ela também tinha alguma outra empresa, uma outra pessoa que ajudava ela. Mas eu sempre gostei muito dessa área de beleza, de estética. Obviamente, no começo a gente não escolhia, né? Então quem vinha, eu atendia. Assim, eu via uma loja, eu tentava fazer pra loja. Mas eu tinha muito mais afinidade e os melhores resultados que eu conseguia alcançar eram com empresas da saúde ou da área da beleza. Essa parte clínica mesmo, Sim. né? Então eu foquei muito nisso desde o começo, sabe? Eu atendia outras áreas, mas eu nunca saía buscando muito por elas. Era meio que boca a boca. A tua amiga tinha uma loja que precisava de um marketing, precisava de um logo. Eu atendia, mas eu nunca ia atrás dessas pessoas. Eu sabia o que eu queria. E eu sempre que eu me lembro de Sabrina, eu me lembro pra isso, tipo, o posicionamento dela querendo trabalhar com essa parte de saúde, de estética. Não consigo lembrar de outras agências, tipo, focada nisso. Não lembro. Tanto que agora até a gente vê uma febrezinha, mas eu até falo, a primeira pessoa que eu vi mexendo realmente com isso, tendo um posicionamento e tendo uma decisão de focar em um único nicho, isso também é um pouquinho até arriscado, né? Tipo, porque aí tu limita a quantidade de clientes, o número de ganho, às vezes, pra quem tá iniciando, né? Fica ali pensando, na quantidade, não pensa na qualidade, e a gente vai falar sobre valor de marca e tudo, né? E eu vi esse posicionamento da Sabrina desde que eu conheci ela, assim, né? Claro que no início a gente não rejeita, né? Mas é o que eu falo com as minhas alunas sempre, que elas precisam se posicionar. Sim. Não dá para a mesma pessoa que quer trabalhar com fiozinhos naturais, trazer realismo, fazer aquele efeito compactado e shadow. Ela não vai conseguir atender uma boa demanda com qualidade, agregando valor. A profissional que se posiciona só trabalhando com naturalidade vai atrair muito mais daquilo que ela gosta de fazer e vai agregando valor por dela, né? Com certeza. Eu sempre vou escolher me sentir mais segura naquela, ela só faz natural. Essa ali ela faz natural, mas ela faz marcado. Então, a que faz só daquilo me traz essa sensação de... Até tem uma analogia que eu sempre gosto de fazer, que assim, quando a gente tá falando sobre essa coisa de nichar o atendimento, né? Até na própria área da estética, a gente tem um nicho corporal, facial, de diversos, né? Mas eu sempre faço essa analogia para tentar fazer a pessoa, né, o profissional entender quão importante é essa questão do nicho, como marca a nossa mente. E quando a gente está pensando, por exemplo, num restaurante, eu quero comer um sushi. A gente normalmente lembra do melhor restaurante do sushi, ou o sushi mais gostoso que eu já comi na minha vida. Eu não vou lembrar daquele restaurante que faz sushi, que faz pizza, que faz massa, que faz pão. Eu vou lembrar daquele específico, aquele que só faz isso. Então, na nossa mente, a gente vai criando, né, algumas... a gente tem como se fosse algumas gavetinhas e a gente vai colocando, essa pessoa aqui, ela é especialista nesse assunto, né, no marketing para beleza, ela é especialista na micropigmentação. Então, a gente vai criando pequenas caixinhas e colocando as pessoas que a gente entende que são mais experts naquele assunto, né? E Sabrina, o que eu vejo muito? Eu tenho muitas alunas que estão fazendo transição de carreira, às vezes de áreas totalmente diferentes, sei lá, vendo da área administrativa, contadora, ou outras são advogadas. A gente tem vários tipos de alunas que vêm com essas transições de carreiras. E tem umas que vêm fazendo a transição da carreira da própria área da beleza. Então, ela faz cabelo, ela faz alongamento de unha, ela faz os cílios, que são serviços que também requer bastante demanda, treino e especializações, né? E eu sempre falo para elas, meninas, quem faz tudo, a vista do cliente é aquele que, tipo, faz tudo meia boca ou não faz nada direito. Aí eu sempre falo assim, imagina tu querendo colocar uma prótese de silicone ou fazer uma mamoplastia, tu vai ter 2 Instagrams de médico pra ficar ali olhando. Tu vai usar tu vai ter mais confiança, tu vai ver como referência aquele cara que só fala de mama, né? Que ele se demonstra especialista em mama, ou aquele que faz a lipo, que faz nariz, que é médico da família no postinho de saúde de final de semana. Qual que vai te trazer essa referência? Só que o que eu entendo, que muitas delas, o ganha-pão tá ali no cabelo, tá na unha, e elas estão se inserindo em uma nova área, né? Tipo, elas querem ser micropigmentadoras, elas querem ser vistas como micropigmentadora, até porque o retorno da micropigmentação é muito maior do que o do cabelo, da unha, dos cílios, né? Hoje, o que uma micropigmentadora faz em 1 hora, eu acho que é o que mais agrega aí nessa área, né, de profissionais liberais que a gente tem no mercado da beleza. Qual a tua dica
para a pessoa conseguir ter esse posicionamento, gerar essa autoridade como micropigmentadora, que é o que ela quer ser daqui para frente, mas sem ter que largar a mão inicialmente. Tipo, ela não tem esse poder, porque ela não tem um poder aquisitivo, tipo, não agora eu só vou me posicionar com a micropigmentação e vou deixar porque eu vou ter alguém para me sustentar enquanto eu vou me tornando essa pessoa que todo mundo quer fazer e me escolher como profissional, sabe? Eu acho que esse com certeza é um grande dilema, né? Mas a gente sempre tem que pensar que nichar o atendimento não é necessariamente deixar de atender, deixar de fazer. Então, eu não estou fechando as portas para o tratamento do capilar, para a unha. Eu acho que a gente tem que entender que hoje, principalmente nessa era do digital, a informação, a gente tem acesso a muita informação a todo tempo, e às vezes algumas coisas ficam, né, na nossa mente, como a gente estava falando, na questão do profissional que é expert nisso. Né? E aí a gente precisa entender que a gente tem uma grande vitrine hoje na rede social, e essa vitrine, a dica que eu posso dar para essa profissional que está passando por isso é que essa vitrine dela tem que estar projetada para aquilo que ela quer atrair para dentro do espaço dela, da empresa dela. Então, se eu quero ser reconhecida como uma micropigmentadora que faz sobrancelhas extremamente naturais, eu quero ganhar meu dinheiro nisso, eu quero deixar a parte da unha, né, tudo que eu faço para trás e quero focar realmente nisso, a minha vitrine, ali onde eu tenho um alcance quase que infinito de pessoas, tem que ser projetada para isso. Não quer dizer que quando aquela cliente bater na tua porta e falar, eu queria fazer, né, o procedimento no meu cabelo, não quer dizer que tu vai fechar a porta para ela, mas tu não vai colocar o teu esforço em divulgar esse procedimento, sendo que tu tá querendo deixar ele de lado e partir para uma área que vai te dar lucros. Porque daqui a pouco, muito esse maiores, trabalho né? que ela tá fazendo ali devagarzinho, ela vai conseguindo se tornar referência e autoridade através das mídias, das próprias clientes que hoje fazem, os outros serviços vão confiar nela para fazer a micro, e daqui a pouco ela vai deixando aos pouquinhos de lado o que ela não quer mais trabalhar. Mas então não parar total, né? Nem tem como, porque a maioria não tem recurso financeiro pra tipo, não, vou só me entregar na micro agora, e acaba fazendo esses outros serviços. Mas realmente a parte da divulgação não é legal ficar divulgando na mesma proporção, né? Se divulgar numa proporção muito menor. Né? Posta lá uma story que fez. Mas assim, digamos que 90% do que tu coloca ali na tua rede social, nessa tua vitrine, tem que ser de fato aquilo que tu tem intenção de fazer mais, né? E aí até vem uma outra pergunta que eu recebo muito, muito dela, Sabrina, porque, como eu falei, a Sabrina, ela é estrategista de marca, né, de brand. Eu quero que depois ela explique melhor o que é brand pra gente. Então, ela cria toda a estratégia de uma marca. Hoje ela tem uma empresa com equipe, hoje não é só ela como era anos atrás quando eu conheci. E ela monta toda a estratégia de uma marca para ser consolidada no mercado de trabalho. Ela traz essa relevância, essa elegância, esse minimalismo na marca, né? Ela não lança de qualquer forma, então ela é especialista nisso. E você sendo especialista nisso, Sabrina, eu queria a sua opinião, porque eu tenho também muitas alunas que elas ficam na dúvida entre mesclar perfil profissional com perfil pessoal, tendo em vista que a gente está nessa era da humanização, então a gente não trabalha mais com esse robô, e muitas delas, tipo, tem isso assim, pô, Bru, às vezes eu não consigo nem cuidar de um Instagram, agora eu vou ter que dividir o meu pessoal do meu profissional, né? Como é que seria? Qual é a dica que tu dá pra isso, da rede social? Ela mescla, ela separa? Eu acho que assim, com certeza mescla. Porque a gente sempre sabe que a gente tem 2 redes sociais, 3, enfim. Uma delas a gente vai deixar de lado. Se eu tenho um perfil pessoal e um perfil profissional, o que eu vejo é que assim, ou o perfil pessoal da pessoa tá abandonado, a pessoa tem lá um perfil que nem posta nada, nem divulga nada, pra dizer que ela tem um perfil pessoal, e o perfil profissional tá lá meia boca. Ou a pessoa coloca todo o esforço dela no profissional e não faz a parte da humanização, porque ela pensa que assim, não, eu não posso mostrar minha família, meus hobbies, as coisas que eu gosto, o jeito que eu me visto nessa rede social aqui, porque ela é profissional. Então assim, a primeira coisa que eu falaria para essa pessoa é junta tudo, faz uma coisa só. Porque não tem como separar a pessoa física da pessoa jurídica. E principalmente nessa área da beleza, a gente precisa ter um rosto na marca, né? Eu vou me inspirar em ti. E eu falo, gente, não coloquem logo na foto do perfil. Ainda assim, quando é uma
clínica, com vários profissionais, é uma coisa. Mas, gente, quando principalmente você sozinha, você é a cara do seu negócio, o Instituto hoje é uma equipe, eu tenho outras, né, tem outra professora, tenho outras pessoas que trabalham comigo, mas eu sou o rosto da minha marca, né? Eu sou representante da minha marca. Então, tá ali a minha foto, né? Cria essa conexão, essa humanização. Então, eu sempre falo para elas, meninas, a foto do perfil, tipo, ser tua foto, ser tu real. Foto, a né? melhor foto possível, bem, né? Qual que é a dica que tu dá pra foto do perfil? Realmente eu tô certa foto, de indicar pra elas usarem a foto em vez de usar logo. Uma foto profissional, bonita, né? Se a tua marca, como aqui no Instituto Bioderm, né? Tua marca é Tiffany, azul Tiffany, a gente vai usar Tiffany. Se a marca é rosa, coloca o teu fundo ali rosa. Os elementos, né, que tenham a ver com essa tua marca. A gente tem que entender que tudo precisa ter uma intenção. Até a forma como a gente se veste, né? Porque se eu quero atrair clientes que paguem o que eu acredito ser o meu real valor, eu preciso também entender que tudo precisa comunicar isso, né? Então, a roupa, a foto do perfil, o design que tu faz lá no teu Instagram para postar o antes e depois, para postar os resultados que tu tem. Até a edição, gente. Tipo, eu sempre falo, gente, foto não vai crua pro perfil. E eu falo para elas, visita Instagram de maquiador, micropigmentador e cabeleireiro famoso. As fotos são editadas, pelo menos a iluminação. Não tô nem falando de Photoshop, né? Que a gente, para vender nosso serviço, a gente tem que mostrar com a maior clareza possível. Mas, pô, a iluminação, o cuidado de não ter uma bagunça, tudo isso vai transmitir... Criar um padrão também, né, de imagem, né? Não vou postar uma foto da cliente lá na minha recepção, da outra cliente eu posto aqui na maca mesmo, da outra eu posto a selfie que a cliente tirou. Não, a gente tem, principalmente pensando nessas grandes referências, né? Vocês, até o perfil de vocês. A gente tem um padrão para mostrar esse resultado para o cliente. Porque esse padrão também vai fazer com que as pessoas, quando elas estão lá rolando o feed dela, do Instagram, do TikTok, o que for, né? Ela vai olhar aquilo ali, ela já vai conseguir identificar. Isso daqui é o Instituto Que é aquela Bioderm. memória e significado. Tipo, não precisa estar ali estampado Instituto Bioderm, mas pelo diamante, pela cor, pela entonação de voz, o formato que usa do post ali no posicionamento da foto de antes e depois já identifica, né? Qualquer detalhe identifica, né? Isso. E como seria essa mescla do perfil pessoal e profissional? Tipo, ela pode estar publicando no feed mesmo foto com o filho, foto na academia. Qual seria a frequência? Porque o que eu vejo, também tem gente que acaba misturando muito. Ah, meu cachorro fez 2 meses, a foto do cachorro com o bolo. Meu filho tá no aniversário ali mensal, fica postando. Ah, fui na praia, ah, emagreci, aí faz o diário do emagrecimento. Ah, o diário fitness. Então, qual que é o cuidado que tem que ter nisso também? A gente tem que cuidar, porque existe uma diferença entre humanizar e se expor. Né? Não estou querendo dizer que se a profissional gosta de mostrar a vida dela, ela está errada em fazer isso. Não, mas a gente tem que, de novo, pensar na intenção. O que eu quero com aquilo ali? Porque a minha cliente, é o que tu falou lá no começo, a gente sempre atrai pessoas parecidas com quem a gente é ou com quem a gente gostaria de ser, né? Se a gente está agindo com intenção. Se a gente está aparecendo lá de qualquer jeito, a gente vai atrair, de repente, algum cliente que não é tão adequado, aquele cliente que é mais problemático, que vai dar mais trabalho, né? Ou até a percepção da cliente ter uma percepção de algo barato, de promoção, de algo que não é valoroso, né? Então tem que aparecer ali, o que tem que pensar quando a gente quiser compartilhar alguma coisa pessoal nesse perfil. Entender o que aquela minha cliente, como que aquela minha cliente está enxergando isso. Faz sentido para o perfil de cliente ideal que eu quero ter dentro do meu espaço? Faz sentido eu aparecer com o meu filho? Ah, faz sentido porque a minha cliente, a grande maioria delas, a minha cliente que eu mais gosto de atender, ela tem filho. Quando eu mostro com o meu filho, ela gosta dela, interage ali, ela curte, comenta. Ah, eu tenho cachorro, as minhas clientes gostam disso, né? Então, tem que pensar na cabeça da cliente. Tudo que a gente coloca ali não é pra gente, não é pra engrandecer o ego. É pra engrandecer a nossa imagem perante a cliente. Então, tem que pensar realmente nela. Então, para publicar, assim, não teria uma frequência ideal, mas tudo que tu colocar ali, então, às vezes, vou sair, fazer uma viagem em família, coloca alguma coisa ali, não precisa fazer o diário da família, postar lá todos os perrengues, porque se a gente quer atrair, por exemplo, a cliente que vai pagar, né, hoje em dia, tu pode pagar infinito numa sobrancelha, né? Sim, meu Deus. Então, essa cliente que paga um valor super acima, não sei se ela vai querer saber dos perrengues da minha vida. Eu acho que a cliente, ela compra o teu sucesso também. Então, dosa as coisas que tu coloca ali. E não que ela não quer saber também de como é a vida real, mas, tipo, tem coisa, tipo, ficar falando de partido político, ficar falando, de futebol, de Copa, de tristeza, de assuntos que, pô, tipo, a gente
quando a gente pensa em bem-estar, pensa em beleza, a gente não vai querer trazer estresse para dentro de um atendimento, né? Sim. E eu, como cliente, eu tenho a percepção de que, pô, eu fujo de profissional que eu vejo um perfil que tá cheio de meme, que tá cheio de xingamento político, que tá, tipo, eu fujo. Só que só aparece reclamando. Só reclamando, eu fujo. O que eu uso, Sabrina? Não sei se estou certa, me corrija. Por exemplo, Dia das Mães, eu uso, tipo, datas mais estratégicas para postar no feed, né? Dia das Mães, posta ali com os meus filhos. Aniversário do Léo, que é também CEO do Instituto, posta ali com o Léo. O Dia dos Namorados, ou uma conquista que eu tive, né? Eu uso isso como um post para gerar autoridade, então eu mostro de uma conquista que eu tive. Só que nos stories eu acabo mostrando mais esses bastidores, porque eu creio que quem já tá nos stories são pessoas que, tipo, gostam de me acompanhar e já gerou a conexão. E o feed a gente usa mais para atração, né? Sim, com certeza. Então eu doso assim, eu penso em dosar assim, sabe? E a gente tem que entender também que quando a gente está começando, a gente tem que ser muito mais inteligente. Quando a gente já alcançou, né, uma certa relevância, eu já alcancei uma certa autoridade dentro do meu nicho, faz sentido às vezes eu compartilhar mais coisas da minha vida pessoal ali. As pessoas realmente querem saber. Mas a gente não pode se perder nessa coisa de tipo, eu preciso humanizar, então eu tenho que postar aqui o meu dia a dia de qualquer jeito. Não. Né? Então tem que dar uma dosada. E essa parte da humanização, porque aí tem aquele outro tipo de profissional também, né? Que é a profissional que ela acha que no perfil profissional dela ela tem que ser 100%, né, só os assuntos profissionais ali, ela não precisa aparecer. Então, essas datas, como tu falou, né, o Dia da Mulher, o Dia das Mães, né, o Dia dos Pais, o aniversário do meu marido, enfim, essas datas são datas importantes pra gente humanizar. Principalmente se tu é uma profissional que é um pouco mais reservada, que tem um pouco mais de dificuldade de aparecer ali com coisas pessoais. E não faz sentido pra mim, isso é uma coisa que eu sempre falo, e que é difícil do profissional entender, mas é que não faz sentido a gente postar numa data comemorativa como o Dia das Mães, Feliz Dia das Mães, com uma foto de banco de imagem. Não. Isso eu também não gosto. Essas coisinhas prontas, também. Ninguém se conecta com isso. Não. Tu perde a chance de mostrar ali o que as pessoas de fato gostariam de ver, como quem é a tua família, quem é a tua mãe, quem é teu pai. E fica aquela coisa, tipo, só pra encher linguiça, assim, né? E uma coisa que eu sempre falo, que eu vejo, porque às vezes, eu gostei do jeito que a Sabrina se posiciona na rede social. Ela usa o terninho, ela sempre tá na postura, tem uma entonação, uma dicção maravilhosa, fala pausadamente, demonstra classe. Eu me espelho na Sabrina, eu quero ser igual. Mas talvez a Bruna já tenha um jeitinho um pouco mais carinhoso, gosta de uma roupa um pouco mais romântica, não usa tanto preto, não usa... E aí eu começo a criar uma personagem, uma ficção ali de uma pessoa que eu não sou, porque eu acho que, tipo, a Sabrina é minha referência de sucesso e eu tenho que me importar igual a ela. O que eu falo? A gente até vai conseguir gerar conexões com pessoas, só que a nossa saúde mental não vai ficar legal, né? O nosso emocional não vai ficar legal, porque eu não vou conseguir permanecer feliz por grande parte do tempo me posicionando de uma forma que realmente eu não sou. Então, eu acho que não existe o certo ou errado de adequar uma postura, porque até a tua empresa, ela é reflexo, né, seu. Eu sempre falo, a Bioderm, se fosse uma pessoa, seria a Bruna. Como eu vejo a empresa da Sabrina, eu falo, cara, a Ferber é a Sabrina. Tipo, é a Sabrina. Se fosse uma pessoa, seria a Sabrina, né? Claro que a gente tem que ter esses cuidados, mas cuidar também, porque às vezes a gente pega uma pessoa e a gente quer se tornar aquela pessoa, porque a gente fala, aquela pessoa, ela é bem aceita pela sociedade, né? Não, e tem muito isso, né? Especialmente porque hoje as pessoas compartilham, obviamente, muito mais o palco lá, né? Então, assim, a gente acha que aquele lá é a pessoa referência de sucesso, então eu tenho que ser, fazer, me vestir igual aquela pessoa. E acaba que tu cria um personagem, né? E realmente a empresa, ela é total reflexo daquela pessoa que representa ela, né? Do dono dela, enfim, da pessoa que é ali a cara da empresa. E as empresas precisam disso, seja uma super empresa ou uma pequena empresa. Hoje a gente tem, por exemplo, o Magazine Luiza lá criou a Magalu, né? Que é a humanização, né? A personificação de quem seria a dona daquela empresa. Porque as pessoas querem saber. Só que se a gente cria um personagem, não fica sustentável. Porque um dia eu vou querer me vestir de terninho. No outro dia eu vou querer usar, sei lá, legging, vestido roupa florido. de academia, vestido florido. Então não é uma coisa sustentável. Tem que ser
o que faz parte da tua essência mesmo, sabe? É bem isso. Eu acho, por exemplo, a coisa mais linda a pessoa se vestir toda de preto, usar a unha preta. Eu acho lindo, eu acho muito chique o preto, mas eu não consigo. Eu até fiz uma campanha que eu tava toda de preto, me gostei, só que eu não consigo. A Bruna vai estar sempre de roupa clara. E a Bioderv é muito assim, tanto que hoje até a gente tô, tipo, liberando fazer, mas eu não consegui usar uma fonte com a cor preta nas escritas de um post da Bioderv. Meu Deus, é muito pesado, E, tipo, e é uma coisa que eu não ia conseguir sustentar. A mesma coisa, o posicionamento que a Bioderm tem. A gente é muito do posicionamento de detalhes, perfeccionismo, famílias, sonhos, conquistas, excelência na entrega, experiência do cliente. A gente se posiciona muito assim. O que eu sinto? Eu não sou daquela que vou me posicionar assim, comprei minha BMW com o dinheiro da micropigmentação, viajei para Cancún com o dinheiro da micropigmentação, sou rica, maravilhosa e ando cheia do ouro. Eu não consigo ter esse posicionamento. Se eu tivesse que criar isso, que hoje tem pessoas que têm preconceito com marketing digital, que eles falam que é uma ilusão de vida, e eu falo que o marketing digital, se a gente usa, tem muito ferramenta pro bem, né? Se eu tivesse que usar dessas ferramentas para ficar aparentando uma coisa que eu não sou, gente, eu ia estar muito infeliz, né? Então, eu acho que não é errado a pessoa que se posiciona dessa forma, porque ela vai atrair alunas ou clientes que engajam com ela. Mas hoje eu escolhi me posicionar de uma forma que eu acho saudável e que eu me sinta bem e que eu sinta que, tipo, eu tô sendo real, sabe? Sim. Até eu acho que pra te ter orgulho da tua empresa também, né? Porque imagina, criar uma empresa baseada nesse personagem, e daqui a pouco tu tá levando ela nessa direção também, tu vai olhar pra trás, tu nem vai se reconhecer. Então, sim. E principalmente nessa área do marketing mesmo, tem muito isso. E Sabrina, o que eu queria que tu explicasse para elas? Porque assim, muito do nosso público são pessoas que estão iniciando na área, a gente tem meninas que já estão na área, e as duas, tanto as iniciantes quanto as que já estão há mais tempo, sendo o nosso público mesmo, alvo principal ali, a iniciante, elas têm essa dificuldade de trabalhar no digital, ou tem vergonha, ou tipo, ela acha que tem que ter, Bruno, não tenho dinheiro para investir numa agência, porque ela acha que tem que estar o post todo dia bonitinho, super cronometrado, super certinho, né? Elas têm realmente bastante dificuldade nisso, dificuldade de se ver como marca, porque, tô iniciando, não sou uma marca. Elas têm dificuldade de entender realmente qual que é a diferença de marketing, de brand. Eu vejo que confunde muito brand com identidade visual, né? E eu queria que tu explicasse a real diferença de marketing, de brand, o que se trata de real brand, porque eu me apaixonei pelo brand pela Sabrina. Eu acho que teve uma vez que a Sabrina até falou, vocês já fazem brand sem saber o que é brand. Não sei se tu lembra disso lá. Tipo, vocês já fazem brand. A gente, o que é brand? Tipo, a gente aprendeu realmente o que é brand com a Sabrina. Então, pra mim... Tipo, nessa época, eu e o Léo, acho que a gente descobriu o branding juntos. Aí a gente ficava compartilhando algumas coisas assim. E aí tu queria fazer, mas na verdade você já fazia. Só não sabia que tava fazendo. Mas sempre fez. E assim, eu falo, cara, eu amo marketing, mas eu sou muito apaixonada pelo brand. Muito, muito, assim, pelo sentimento que uma marca é capaz de despertar, de uma tribo que ela é capaz de criar, de fãs que ela é capaz de criar. E eu queria que tu explicasse a diferença e qual a importância do brand. O que é de fato o brand? O que é de fato uma marca? Primeiro a gente tem que entender que assim, branding é a gestão da marca, né? Então, o branding, ele deveria, não é isso que acontece na realidade, mas ele deveria sempre vir primeiro que as estratégias de marketing, porque marketing é muito mais sobre como eu vou lançar a minha marca no mercado, quais estratégias que eu tenho para atrair cliente, para vender mais, né, para fidelizar esses clientes, mas o branding é a percepção, é a reputação. É o que ganha o coração no cliente. É o que ganha o coração. E o branding é o que vai fazer a pessoa ficar. É o que vai fazer a pessoa se identificar com aquela marca, com aquela empresa, ou com aquela pessoa, porque a gente também, né, a gente pode falar de uma marca pessoal ou de uma marca corporativa, e a gente tem que entender que todo mundo é uma marca. Tu nasceu, tu já é uma marca. E aí existem as pessoas que agem de uma forma intencional relacionada a isso, e as pessoas que não estão nem aí, não percebem, não dão a devida importância. Então, toda profissional precisa entender que marca é realmente a reputação dela. E a reputação a gente não inventa. A gente age com intenção para fazer com que as pessoas nos percebam da forma correta. Então, se eu quero ser percebida como uma profissional que atua com naturalidade, com sofisticação, eu tenho que me posicionar, como eu falei, me posicionar no digital, entender que posicionamento não é só Instagram, não é só internet,
Posicionamento é a gente tá aqui na frente, uma falando com a outra, a gente tá se posicionando. Quando a gente conhece as pessoas, a gente inconscientemente vai criando, vai tirando conclusões sobre elas, né? Então a gente consegue entender, aquela pessoa ali, ela é mais chique, aquela pessoa ali, ela é mais arrogante, aquela pessoa ali, ela é carinhosa. É aquele pré-julgamento, né? Sim. Então a gente tem que entender que, querendo ou não, tu é uma marca. Agora tu vai agir de forma intencional para fazer com que a gente consiga despertar os sentimentos corretos na nossa cliente, no nosso cliente, ou tu vai deixar a onda levar e atrair todo tipo de gente. Depois que a gente consegue entender que tipo de sentimento que a gente quer despertar nesse cliente, aí a gente vai pensar em como a gente vai, quais são os canais digitais, enfim, eu vou fazer meu Instagram, eu vou fazer meu logo ele tem que ser parecido com aquela percepção que eu quero causar. Se eu quero ser reconhecida por ser uma profissional chique, elegante, extravagante, meu logotipo vai ter que ser aquilo ali. Se eu quero ser uma pessoa mais minimalista, mais clean, o meu logotipo, a minha marca, a minha identidade visual, a paleta de cores que eu uso no meu Instagram, no meu site, enfim, na papelaria, na parede do meu espaço, tem que ser aquilo também. E aí depois a gente vem para o marketing, que é a estratégia que tu vai fazer para captar cliente, a comunicação. É tudo que envolve a parte mais comercial, mais venda, né? Mas o branding, ele sempre vem antes. Sempre. Olha, eu sempre achava que assim, não, tipo, vai lá, divulga e a pessoa tem a percepção. E eu falo disso até quando tu falou do pessoal, por exemplo. Eu falo, às vezes pode ser pira da minha cabeça, mas eu falo que eu entro em Instagrams e parece que eu tô entrando em mundinhos. Então, o Instagram da Sabrina é um mundinho pra mim. O Instagram do Léo é outro mundinho, da Giovana é outro mundinho. E eu vou entrando em vários Instagrams e, tipo, esse mundinho me dá, tipo, eu entro aqui e me deixa feliz, me dá vontade de rir. Esse mundinho é conceito, olha, me dá admiração. Esse mundinho é triste, porque parece que só tem coisa de tristeza, foto de luto. Esse mundinho... E, tipo assim, disso de marca pessoal, eu entrando no Instagram da Sabrina, qual que eu tenho a percepção da Sabrina? Luxo, exclusividade, eu vejo que a Sabrina é bem dos detalhes do minimalismo, que a Sabrina gosta de viajar, que a Sabrina gosta de vinho, que a Sabrina gosta de café, que a Sabrina gosta de academia, que ela gosta dos doguinhos dela, que de vez em quando ela tá na praia, e aí ela, tipo assim, ou na piscina ali pegando um bronze, sempre no verão ela tá bronzeada, pegando alguma coisa, porque a Sabrina mostra isso na rotina, então isso já definiria a marca da Sabrina, tipo uma marca pessoal. Isso? Sim, exatamente isso. Né? E é bem a questão de agir com essa intenção. Eu acho que a maioria das pessoas não consegue entender isso. Entender que tudo que tu tá colocando ali, tudo que eu posto, porque hoje em dia a gente, não dá pra negar, a gente tá nessa era do digital. Às vezes às vezes não, com certeza eu te vejo muito mais no Instagram do que aqui pessoalmente. Nossa. E é através daquilo ali que eu vou criando a tua reputação na minha mente. Então, tudo que tu tá colocando ali vai criando esses mundinhos. E esses mundinhos vão te fazer atrair ou afastar. Tem uns que eu falo, meu Deus, que eu vou parar de seguir, que eu não aguento mais ver isso aqui. Né? Tipo, isso aqui tá toda hora que eu entro me dá tristeza. Né? Ou eu passo raiva vendo isso aqui. Então, ou tipo, não agrega. Não te agrega em nada, né? Nada. E eu tava até vendo, esqueci de quem que eu vi, mas falando disso, que a gente tem que se cercar de pessoas com nível de mentalidade, conhecimentos superiores ao nosso, né? E não abaixo. E isso não é, tipo, quando a gente fala de recursos financeiros, mas sim de conhecimentos, recursos mentais. E hoje o que a gente consome, a gente também se torna, né? Quando a gente faz isso no digital, o que a gente tá consumindo? Meme toda hora, risadinha, fofoquinha de Big Brother, tipo, fofoca de famoso, tipo, o que vai agregar pro meu conhecimento? Eu falo, gente, às vezes tu não tem condição de pagar uma mentoria, de pagar uma equipe de marketing, mas quanta coisa tem gratuita na internet pra gente aprender, né? Em YouTube, em live no Instagram, quanta coisa tem pra gente aprender. Blog, né? Porque tem muito isso ainda. Eu mesma aprendi, tudo que eu aprendi de branding foi literalmente sozinha, seguindo pessoas, acompanhando os blogs que eu gostava de ler, de pessoas que falavam isso, para depois de muito tempo, quando eu tinha condições financeiras, ir lá e investir em um curso para isso. E essa questão até de quem tu acompanha na rede social, isso aí diz muito também, dita muito a vibe do teu dia, né? Aquilo que tu acredita que é certo, porque a gente vai entrando numa bolha. Se eu tô seguindo lá, eu seguia um monte de Instagram de fofoca de famoso, eu adorava ver isso. E não faz tempo, foi tipo assim, meses atrás. E aí, na época das eleições, começou tipo todos esses Instagram de fofoca a falar de política e...
cara, eu falei, por que eu sigo isso? Tipo, fulano se posicionou a favor de ciclano. Eu falei, por que eu sigo isso? Saí dando um follow em um monte de gente. Um monte. Eu com o negócio de política, eu dei um follow em um monte de gente. Não tava mais aguentando, assim. E não é, tipo, porque... E até às vezes era do partido que eu estava ali a favor, mas, tipo, porra, a pessoa tava se passando. Nossa. Isso vai criando vai te colocando nessa vibe, né? Então, eu acho que hoje, até as pessoas que tu acompanha, elas também ditam sobre esse teu progresso, digamos assim, sobre as coisas que tu vai transmitir na tua rede social para os teus clientes, enfim. Então, é interessante a gente seguir pessoas que nos inspiram de alguma forma. Sim. Então, eu não vou seguir um profissional de marketing digital que fica lá ostentando e fazendo eu me sentir super mal de estar onde eu tô. Eu vou seguir pessoas que eu consigo entender ali na rede social dela, através do que ela coloca aqui, que ela teve uma jornada, que ela... Sim. Pessoas que eu me identifico. Que me agregam, que traga um conteúdo para eu crescer. E Sabrina, você falou que ali então o teu início foi sozinha, mandando os e-mails e nananã. Então tu entrou de cabeça no empreendedorismo, começando sozinha. Eu peguei essa época da Sabrina sozinha, depois tipo com seu irmão para ajudar. E como que a Sabrina conseguiu? Porque tipo quem vê acha que é do nada. É que nem eu. Ai, Bruna, pô, do nada tu tá numa estrutura de 1.500 metros. Do nada tu tá atendendo 12, não foi tão rápido, mas a gente sabe que o processo não é bem assim. Como que tu acha que aconteceu o start de hoje, ter te feito chegar onde tu chegou, ter construído a tua equipe, a tua empresa? Tu acha que foi devido ao quê? Eu acho que tem um toque de timing, porque como eu falei, eu comecei lá em 2015. Então não existia, eu lembro que existia uma única empresa que trabalhava com marketing para a saúde, uma única empresa no Brasil que divulgava isso, que fazia isso. Então eu comecei numa época onde não existia empresas falando sobre isso. As empresas, as agências de marketing, por exemplo, elas focavam na TV, no outdoor, nas ações offline, nos eventos, não tinha isso do digital. Então eu acredito muito que o timing também foi bem favorável, mas eu também corri muito atrás. Eu acho que assim, eu nunca fui de tipo dizer que eu não consigo, que eu não Já aconteceu algum caso de a cliente querer alguma coisa com Sabrina, tu faz isso e tipo tu não sabia fazer, mas pá, vou ali. Sim, com certeza, várias vezes, assim. Eu lembro até de uma vez que uma cliente minha, uma fisioterapeuta dermatofuncional, ela trabalhava com estética, e eu acho que foi na primeira reunião com ela, ela chegou e falou pra mim, Sabrina, mas tu faz mala direta? E eu falei, sim, mas eu nem sabia o que era mala direta. Mala direta na época era assim, eu comprava, tinha muito isso. Eu comprava uma base de uma lista de e-mails e eu divulgava para essa lista de pessoas que a gente nem sabia quem era, os meus trabalhos, enfim, o que eu quisesse divulgar. E ela perguntou se eu fazia isso. Eu falei, sim, faço. E aí, ao longo da conversa, eu fui entendendo que ela estava falando de e-mail marketing, de disparo de e-mail. E aí eu falei, não, faço. Não tinha ideia de como eu ia fazer. Cheguei em casa, fui pesquisar, fui correr atrás para fazer. Então sempre foi assim, tipo, sabe? tu encarou, foi a decisão de fazer, vou fazer acontecer. O Léo é muito assim, eu já sou daquela que tipo, ai meu Deus, ai se der errado, e ai se... nanana. E eu vejo que muita gente da minha área é isso, tipo, é brecada pelo medo de, pô, não vou conseguir. De errar. E pô, se tu não tentar, como é que tu vai saber se vai dar certo? E o Léo sempre, não, a gente vai dar um jeito. Não, diz que a gente tem. Ele vai sempre quebrando as objeções. E eu acho isso muito fundamental pra gente conseguir evoluir na profissão, Sim, sabe? sim. Muito, muito. E claro, Sabrina, que tu deve ter encontrado também um monte de impedimentos no meio do caminho. A gente, na nossa área, sofre muitas vezes por lidar com mulher e ter aquela cliente que sai dali com um sorrisão no rosto, te agradecendo, falou que tu transformou a vida dela, mas a amiga chegou ali na esquina, falou que a sobrancelha tá mais pra esquerda do que pra direita, a amiga se torna mais profissional que você, né? Então, assim, isso acontece muito, tipo, de ter essa exigência de lidar com mulher, de ter que lidar com o psicológico e com um bom gerenciamento das emoções. Teve algum episódio na tua carreira que tu gostaria de compartilhar com a gente, que tu ficou, puxa, aconteceu isso, eu tive esse cliente pé no saco, que me desmotivou, como é que foi lidar com essa situação? Como é que... Eu acho que sempre vai ter, primeiro, é isso que a gente tem que falar, sempre vai existir, a gente sempre vai lidar com um cliente insatisfeito. A questão é a maturidade, conforme a gente vai aprendendo, então, eu fiz essa coisa aqui, que não estava errada, mas o cliente reclamou. Então, o que eu posso fazer, o que eu aprendi daquilo ali, para tirar de lição, para evitar com que uma nova cliente tenha esse pensamento, né? Então, assim, já tive muito disso, assim, cliente tóxico mesmo, principalmente com essa questão de ser mulher. Eu nunca fui uma pessoa, tipo, assim, muito
de me vitimizar, tipo, não, eu sou coitadinha porque eu sou mulher. Nunca. Porque literalmente eu fiz isso de ir atrás, de correr atrás, de bater ali na porta da Bioderm e falar, não, eu quero trabalhar com vocês e tal, esse é meu trabalho, e se tivesse que aprender alguma coisa nova eu ia aprender. Mas eu, assim, 2020, 2019, não lembro, eu passei por algumas situações assim com alguns clientes um pouco mais, que eu sentia que eles tinham aquela coisa do nunca tá bom, né? Tudo que tu fazia o que a pessoa pedia, mas nunca tava bom. Tipo, já tava se tornando um abusivo. Sim. E aí eu lembro que assim, eu tive que fazer terapia, porque aquilo me consumia. Eu sempre fico meio consumida com as coisas. Até eu superar elas. Depois que eu superei, eu já não tô nem aí. A pessoa pode... Ela parece que nem existe mais pra mim, mas até eu decidir isso, leva um tempo. Então, assim, eu tive que fazer terapia pra entender, e daí a terapeuta falava, não, eu acho que em um momento fazia sentido tu ficar com esse cliente. Fazia sentido tu dizer sim pra tudo que esse cliente te pedia, tu aceitar, tu acatar tudo que ele tá te falando. Sim. Hoje em dia não faz mais sentido. Tu já conseguiu chegar onde tu queria, tu olha e analisa, esse cliente, ele é relevante pra mim, ele é uma pessoa que vai me levar pra frente. Tipo, dá de demitir cliente, né? E aí que eu fui entender que eu poderia demitir esse cliente. E quando eu demiti esse cliente, foi tipo assim, nossa, parece que eu tirei um peso das minhas costas. Então, o que eu aprendi com isso? Eu, às vezes, tinha uma agenda que tinha, sei lá, 10 atendimentos no dia. Atendia 9 satisfeitas, felizes, mas uma tava ali reclamando, ou uma não deu um sorrisão e agradeceu do fundo do coração. Nossa, eu levava aquilo pro meu coração. Porque eu não sou boa, porque nananã e nananã. E aí ficava triste com toda a situação mesmo, tendo a maioria feliz. Mas hoje eu entendo que tem pessoas que elas são infelizes com elas mesmas e elas sempre vão culpar as outras pessoas. Então, hoje, como é que eu levo assim na balança? Quando eu tenho alguma situação que uma cliente, ou até a mesma aluna, reclama do meu trabalho, eu vou lá e falo assim, eu dei o meu melhor. Eu tenho certeza que eu fiz tudo certo, eu dei o meu melhor. Então, tipo, o problema é com ela e não comigo. A partir do momento que eu encontro falha no que eu prestei do meu serviço, aí eu vou me cobrar e vou fazer melhorar. E eu nunca vou levar isso para um lado do que de desistir. Porque com os nossos erros é que a gente aprende, que a gente cresce realmente, né? E aprende muito. Por exemplo, com esse cliente que eu tive que demitir, eu mudei processo por causa dele. E hoje em dia eu vejo que, assim, tudo que ele falava, ele reclamava, a pessoa reclama de tudo, mas alguma coisa que tu fez, que tu falhou em algum desses processos, que levou ela a ter essa insatisfação. Às vezes não é porque a sobrancelha ficou torta, não é nada disso. Às vezes é só alguma comunicação, uma falta de clareza, às vezes lá na anamnese, lá na hora de avaliar, né? Que faria toda a diferença no começo. Então tu sempre tem que tirar alguma lição daquilo. Não é só pensar, tipo, esse cliente é chato. Não, essa cliente aí, não, nem quero mais, ela era muito chata. Não é isso. Não é fechar os olhos e falar, o cliente chato eu não quero. Tu tem que entender o que é o cliente chato mesmo e o que a pessoa tá reclamando, o que de tudo que ela falou ali que faz sentido, o que tu pode melhorar nesse todo, né? E Sabrina, de fato, tu acha que onde tu chegou foi realmente por tu ter segmentado, realmente ter escolhido um nicho e ter esse posicionamento, cara, o que eu quero entregar para o meu cliente é exclusividade, é ter esse aspecto de luxo, de uma marca relevante que realmente agrega, que traz valor e não que traz quantidade. Foi esse posicionamento de decidir trabalhar para a área médica, para a área da saúde, né? Específico. Tu acha que foi isso que realmente, de fato, fez tu se tornar uma profissional reconhecida? Eu acho que sim, com certeza. Porque o posicionamento. Quando a gente escolhe esse nicho, quando a gente cria esse posicionamento, então essa questão, para mim sempre foi muito importante essa questão do design. Eu sempre fui visual. Eu sempre gostei de moda, do visual mesmo. Então, eu tentava, quando eu era menina lá da arte, eu tentava transmitir aquela mesma coisa com aquela arte que eu estava fazendo. Isso foi criando a minha reputação. Então a Bioderm me contratava, eu ia lá, fazia arte bonita, elegante, minimalista, clean, né? Tinha o toque do cliente, mas tinha o toque Sabrina também. Sim. E isso foi criando essa reputação, as pessoas vão te indicando. O fato de eu ter nichado também, eu acho que facilita muito, porque isso quer dizer que eu sou expert nesse assunto, que eu entendo muito, eu aprendo muito mais. Então é muito difícil pra mim hoje se chegar alguém e falar, dono de um restaurante, vem me pedir dica de marketing, cara, eu não sei, sabe? Agora não fala em área da clínica e saúde, sim, tu te garante das áreas, ainda depende porque hoje em dia também
é aquilo, a gente vai aprendendo, vai refinando. Hoje em dia, eu consigo identificar que dentro da medicina existe um nicho, onde também, um nicho de especialidades médicas, onde eu também e é muitas, né? consigo entregar mais valor, onde eu consigo entender mais o mercado daquele médico, daquele cliente, consigo entender a realidade do paciente dele, porque eu também sou paciente. Agora, de repente, se eu for trabalhar com alguma área, sei lá, neurologia, coisas assim que eu não tenho experiência nenhuma, eu prefiro não atender, eu prefiro indicar para uma outra pessoa que seja mais... Para te realmente levar. E qual que é a tua dica para realmente ter uma entrega e uma experiência inesquecível para cliente? Com certeza, entregar mais do que tu foi contratada. Eu acho que em qualquer área é isso. Se eu vou num restaurante, eu não quero só comer uma comida boa, eu quero comer uma comida boa, eu quero ser bem atendida, eu quero sentir que a vibe do restaurante é boa. A gente tem que parar com essa coisa de achar que eu tenho que entregar só o bom. A gente tem que entregar o excepcional para o cliente, né? E o excepcional não é, como tu falou lá no começo, não é o fio mais fino da sobrancelha. Não é isso. Isso aí eu acho que é o básico, tu tem que entregar. Se é isso que tu acredita que faz sentido na aparência do teu cliente, tem que entregar isso. Mas, assim, o que vai fazer o cliente voltar, o cliente te indicar, é esse a mais que tu vai fazer para ele, sem esperar nada em troca, sem monetizar, sem querer ganhar dinheiro em cima de tudo. Eu acho que isso também foi o que me fez crescer. Poder ter hoje sempre entregar, encantar. É o que eu falo da Bioderm. A gente sempre entrega algo a mais e soluciona realmente o problema da aluna. Ela vem buscando algo, mas a gente sabe que a necessidade dela é outra. Então a gente entrega sempre a mais. Sempre, sempre, sempre. Principalmente, eu acho que os primeiros clientes. Porque os primeiros clientes são os que vão te levar para cima. Então, se eu lá, Sabrina, sozinha no começo, não tivesse entregado o meu melhor para vocês naquela época, hoje eu não estaria aqui. E é o que eu falo sobre o marketing, que tem gente que acha marketing uma coisa ruim. Eu falo, gente, o marketing ele vai comunicar, ele vai fazer, tô aqui, só que se tu não tem um bom trabalho, tu não vai gerar admiração naquele desejo que tu criou na tua cliente que consumiu o teu produto, se frustrou, e aí tu daqui a pouco não tem marketing que vai te sustentar, né? E Sabrina, hoje qual que é o maior desafio de empreender, né? Porque tanto na tua área como na nossa, somos verdadeiras empreendedoras. Em um momento, principalmente, de mudança política, de um cenário que a gente está inseguro, né? Não vem só também agora dessa mudança que tem, já é uma insegurança que o empreendedor tem de vários anos, mas tá todo mundo nessa, meu Deus, qual é? Será que eu peço a demissão e vou empreender mesmo? Será que eu dou a minha cara a tapa, vou atrás do meu sonho? Hoje, qual que é o maior desafio em empreender para você e qual que é a dica que tu dá para empreendedora? Eu acho que, assim, primeiro essa questão até de cenário político sempre vai existir, a gente sempre vai estar inseguro. Governo nenhum vai salvar a tua empresa, vai te fazer uma micropigmentadora de sucesso. O que vai fazer é tu mesmo. E aí tu vai ter que, talvez com o incentivo do governo tu consiga, sei lá, um empréstimo melhor. Talvez sim, mas o que vai te levar pra frente é o teu trabalho mesmo. E assim, o que eu acho que é o maior desafio de ser empreendedora hoje, eu acho que, primeiro, quando a gente começa, a gente tá ali colocando a mão na massa, fazendo tudo pelo cliente, criando lá, que nem no meu caso, criando as artes, que era uma parte muito boa, né? Era o bonitinho, era o que eu gostava de fazer. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu lido com uma parte mais burocrática, que eu, assim, não gosto, confesso. Se eu pudesse não tirar isso da minha vida, eu tirava. Então, hoje tu faz administrativo da tua equipe, tipo, sim, a gestão da tua equipe. Faço a estratégia de um monte de cliente, faço, mas eu tenho que fazer essa parte burocrática também. Então, acho que isso é um grande desafio. Gostaria muito de lidar só com o criativo. E também, eu acho que lidar com pessoas também é um A gestão de pessoas é um desafio. Eu também acho que é o maior desafio que eu falo assim, acho que o maior desafio que eu tive no início do empreendedorismo foi o recurso financeiro, sem sombra de dúvida. Tu não tem recurso financeiro, tu tem que se virar nos 30. Mas hoje é a gestão de pessoas para mim. Então, assim, tem que ter uma inteligência emocional para lidar, aprender a delegar, né? Aprender a delegar é muito difícil. Muito difícil. Mas se a gente quer crescer, quer ter resultados maiores, a gente não vai conseguir sozinha, a gente precisa de outras pessoas. E se a gente conhece principalmente a nossa essência, que é tudo isso que a gente falou aqui hoje, quando chegar na hora de tu
precisar contratar alguém para delegar, essa pessoa vai conseguir captar essa tua essência. Vai ser fácil de tu passar Entender, isso pra de ela, passar o teu propósito, ter um propósito definido para conseguir, né? Sim. Sabrina, pra gente finalizar, assim, eu quero finalizar com 2 perguntas, que eu sei que vai ser uma dica valiosa para quem acompanha aqui. A primeira, eu quero 3 dicas sua para as nossas alunas, para as pessoas que nos seguem, sobre branding, sobre marca, o que você acha importante na hora de falar de rede social, de posicionamento. Qual é a dica que tu daria para ela realmente ali ter captação, ser bem posicionada? Sim. Primeira dica, eu acho que eu falei ao longo da nossa conversa inteira, ser mais intencional nas coisas que tu faz, entender que tu tá sendo julgado o tempo todo. Então, que seja julgada pelas coisas que tu gostaria mesmo que as pessoas estivessem pensando sobre ti. Seja autêntica, porque hoje em dia tá cheio de gente querendo encurtar caminho. Então, a Bioderme conseguiu o espaço lá deles, fez desse jeito aqui, então vou fazer igual. Então, isso aí as pessoas percebem, não é sustentável. Eu acho que é a pior coisa, porque tu sempre vai estar dependendo de ver o que o outro está fazendo para te fazer. Isso aí tem muito hoje em dia, as pessoas querem muito encurtar caminho, então seja autêntico, corra atrás do que tu quer, tipo, não tenha preguiça. Eu acho que o pior tipo pra mim, na minha percepção, o pior tipo de profissional em qualquer área é a pessoa que é reclamona e preguiçosa. Porque essa pessoa, ela nunca vai querer dar o melhor dela pelo cliente. Então a gente tem que entender que se a gente quer ter sucesso em qualquer área que seja, a gente vai ter que ralar. Vai ter que correr atrás e não tem ninguém para te salvar. É tu por ti mesmo. É bem isso mesmo. Concordo com tudo que a Sabrina disse. Pra gente finalizar, fechar com chave de ouro, se tu encontrasse com a Sabrina de 2015, aquela menina que iniciou disparando e-mail, com aquela insegurança toda que tinha, o que você diria pra ela? Eu acho que eu diria pra continuar fazendo tudo que eu fiz. Porque eu acredito que me trouxe num caminho que hoje, assim, eu olho pra trás e eu não vejo, assim, o que eu teria feito diferente, sabe? Acho que todas as dificuldades que eu tinha que passar, eu tinha que passar mesmo pra chegar onde eu cheguei hoje. Então, acho que eu diria pra mim não desistir, continuar correndo atrás, que vai dar certo. Sente orgulho da tua trajetória, né, Sabrina? Sim. E isso mas a gente saber que, pô, aquele sacrifício, nossa, valeu a pena, né? Eu sei que vale a pena cada esforço que a gente faz, porque quando a gente se propõe a trabalhar com o que a gente ama, não significa que todos os dias vão ser legais, porque o processo é chato muitas vezes, mas a gente sabe que é um bem maior, que a gente vai vencer, que vai dar certo, que às vezes a gente perde uma batalha, mas isso não significa que a gente perdeu a guerra, que não vai dar certo lá no fim, né? E, Sabrina, você gostaria de complementar mais alguma coisa que você acha importante? Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, acho que foi super legal. Com certeza, pessoas muito inspiradoras, incríveis vão passar por aqui também, dando dicas bem valiosas para todo mundo que está assistindo. Então, queria agradecer e é isso. E a gente super agradece. Eu tenho certeza que vocês amaram o bate-papo aqui com a Sabrina. Ela é incrível. A gente vai deixar também o @ do Instagram dela, da empresa dela. Então, você que tem interesse, gente, vocês vão amar acompanhar, contratar os serviços dela, que assim é incrível, de toda a equipe dela, que eu super confio. Muito grata de ter te recebido aqui. Eu me inspiro total em você, na sua marca. Tenho uma admiração imensa de você ter feito parte da nossa trajetória, do nosso crescimento. E eu devo muito a ti do que eu me tornei, do que Bruna se tornou, do que Bioderme se tornou hoje. Muito, muito obrigada, Sabrina. Que Deus te abençoe muito. Sinal de que deu tudo certo, que eu consegui criar essa boa reputação que a gente está falando. Mas eu queria dizer também que vocês são super inspiração para mim. A gente estava até conversando ali antes, né? Hoje eu vejo, assim, muitas dificuldades que tu passava lá quando a gente trabalhava junto. Eu já passei, eu vou passar, então eu lembro muito disso, me inspiro muito em vocês. A Sabrina, ela era minha psicóloga também, né? Tipo, ai, Sabrina, porque eu sofria, ai, Sabrina, fulana me copiou, ai, Sabrina, fulana me abandonou, ai, Sabrina... Ela, Bruna, né? Ela nem passando por isso, ela nem tendo passado por isso, ela ficava ali, Bruna, né? Assim, olha pra ti, olha tudo que tu conquistou, é por isso, vamos fazer melhor. Meu, a Sabrina ela era muito psicóloga, ela me ajudou muito em tudo. Eu sou muito, muito grata. Sá, muito obrigada por tudo. Amei te receber aqui. E a gente quer te receber mais vezes, estamos de portas abertas, né? E eu quero que vocês comentem o que vocês acharam aqui.
Semana que vem tem mais, a gente quer trazer muito assunto ainda sobre marketing, sobre brand, sobre vendas, né? E técnicas que são importantes na hora de a gente atrair clientes, de se posicionar e ser uma profissional que realmente entrega excelência, né? Que realmente tem uma marca que vai ficar ali impactando, gerando memórias, gerando significado e transformando a vida de quem consome, né? Até mais, gente!